Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao seu programa TV Amai, aqui no canal 5 da NET e na www.cwb.tv. Meus parabéns aos policiais militares eleitos em todo o estado do Paraná. Tivemos 3 prefeitos e mais de 20 vereadores eleitos nos 399 municípios. Na cidade de Curitiba, tivemos alguns companheiros que ficaram na primeira suplência em seus partidos. Vamos ver, no programa de hoje, seus direitos. Quais os direitos que você tem quando atende uma ocorrência fora do horário de serviço? Aqui com o Tenente Mota e o Capitão Henrique, da Diretoria de Pessoal. A TV Amai foi visitar o BOPE, que neste mês de outubro está completando o seu 6º aniversário. Também o PROERD e sua visita ao Colégio Adventista. Tudo isso e muito mais agora na sua TV Amai. Olá, bem-vindo a mais um quadro Os Seus Direitos da TV Amai. E hoje conversamos aqui com o Capitão Henrique Ribeiro, chefe da seção de direitos da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar. Capitão Henrique já com 34 anos de serviço prestados à Segurança Pública do Paraná e um especialista em direitos. E hoje a nossa conversa é com o Capitão Henrique. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tenente Mota. Um bom dia a todos e estamos à disposição ali para responder. E nós vamos hoje conversar então com a primeira pergunta, que é sobre direito de policial militar que está fora de serviço e atende ocorrência. Então o nosso tema hoje é esse. E a nossa primeira pergunta é o seguinte, Capitão Henrique. O policial militar fora de serviço pode ou deve atender a ocorrência? Qual é o dispositivo legal que ampara isso? Ok, Tenente Mota. Evidentemente nós somos policiais 24 horas por dia, tá? E nós temos uma lei, ou melhor, um decreto que regulamenta ali o que é o acidente de serviço. Então, mesmo fora da atividade, fora do serviço, fora da sua escala normal, o decreto 5869 de 2005, ele vai definir quais são, como que ele vai delinear as situações dali, o que é o acidente de serviço. Inclusive aquela situação lá do deslocamento da sua casa para o trabalho ou vice-versa. No atendimento à população, numa situação emergencial, mesmo ele estando de férias, de licença especial, ele continua sendo policial militar. Ele pode atender as ocorrências e tudo mais? Claro que pode, evidentemente. O que define lá a situação, no caso lá em que ele vem a acidentar-se, e evidentemente acidentar-se em serviço, está no decreto 5869 do ano de 2005. Muito bem. Dentro dessa nossa conversa, a segunda pergunta é a seguinte: e se esse policial militar fora de serviço, fora de horário de serviço, fora de escala, se ele atender uma ocorrência, quais as providências que devem ser adotadas? Veja, Tenente Mota, infelizmente nossas ocorrências são diárias ali e eventualmente acaba se acidentando ou mesmo até falecendo no decurso dessa situação de ocorrência. E como visto ali o decreto 5869, delineando aquelas situações específicas ali do que é acidente de serviço, para que seja comprovada a situação específica, a necessidade de um procedimento, seja do inquérito, seja de uma sindicância e tal, para avaliar as situações respectivas. Posterior à situação, vendo que foi em objeto de serviço a situação específica desta ocorrência e se acidentando, nós temos lá a Lei 14.268, que é do ano de 2003, e corresponde lá, no caso de invalidez, a R$50 mil de indenização. Evidentemente que os R$50 mil existe uma proporcionalidade dentro do que ocasionou a situação, se perdeu um membro ou algo parecido. O que define essa situação específica lá dos percentuais desses R$50 mil? É o decreto 3494 do ano de 2004. E lá um dos seus artigos
através da DIMES, que é a Divisão Médica de Saúde do Estado, vai verificar a situação inerente e qual é o valor correspondente dessa indenização para ele. No caso lá de falecimento, a mesma lei 14.268, ano 2003, ele vai considerar lá R$100 mil, né? E é pago lá à viúva, né? E aos seus dependentes legais. Que a necessidade, como eu falei, do inquérito, do procedimento, avaliando essa situação, seja do vítima lá com inválido, ou seja lá por morte, e quem vai pagar esse valor correspondente é a Secretaria de Segurança Pública. Como proceder nesse caso específico lá, seja de invalidez, ou seja na situação respectiva ali por morte? Vai dar entrada num requerimento padrão, que é um requerimento que está dentro de um dos anexos do Decreto 3494 do ano 2004, vai anexar todos os documentos inerentes que também estão compostos num dos artigos do decreto e encaminhar esse documento através da P1, inclusive, Tenente Mota, as P1s das unidades e seus auxiliares são demandados diariamente com o intuito ali de auxiliar os dependentes ou mesmo aquele policial militar na composição de todos os documentos inerentes. Então, só para fazer um esclarecimento aqui, havendo essa necessidade desse esclarecimento, porque muitas vezes o nosso policial lá na rua, ele sofre esse acidente, acaba morrendo ou ficando em hospital e a sua família não sabe como proceder. Então, o primeiro passo seria procurar o P1 da sua unidade. Exatamente. A P1 da unidade, ela tem a obrigação de auxiliar da melhor maneira possível e mesmo pelo que a própria sindicância, o inquérito, finalizando os documentos inerentes à composição desse seguro, provavelmente estarão compostos dentro da estrutura desse procedimento. Encaminhando-se posteriormente à diretoria de pessoal, em que, através ali hoje o subtenente Soares, lá que nos apoia com o sargento Dudecoski, junto à seção de direitos, elabora toda a documentação inerente e encaminha ao GRHS da CESP. Avaliando essa situação, o GRHS da CESP, eles retornam esse documento quando existem dependentes legais. Se esses dependentes legais foram menores de idade, terão que ter lá o alvará judicial. Só que quando retorna a diretoria de pessoal para dar a ciência a essas pessoas, evidentemente que ele já está deferida essa situação e para compor o alvará judicial. No caso lá, se forem maiores de idade, basta uma procuração por partilha lá feito no cartório, ou o próprio inventário, né, dispondo lá quais são o que compõe a cada um desses integrantes. Lembrando aqui que quando o senhor fala desse alvará judicial, obviamente há necessidade de um trabalho de um profissional da área de direito, um advogado no caso que precisa tomar a frente disso para fazer a sua representação. Então nós já colocamos aqui a nossa associação, a AMAI, para aqueles que têm essa dificuldade, não precisa contratar advogado, porque esse deferimento, né, essa autorização, ela já está concedida, o dinheiro já está separado e preparado, apenas que a pessoa leve esse alvará judicial para que esse dinheiro seja liberado. E nós temos conhecimento que alguns advogados cobram, tem uma porcentagem da tabela da OAB que é muito alta. Então nós aproveitamos essa oportunidade para chamar esse associado que tem essa dificuldade, que vem aqui até a MAI. Esse serviço é feito de forma gratuita aos nossos associados. Vamos para a pergunta número 3. Se o policial militar atender ocorrência fora de serviço e sofrer algum ferimento, quais são os seus direitos, Capitão Henrique? Ok, Tenente Mota. Nós temos o direito lá ao seguro, né, dos R$50 mil lá, até R$50 mil,
no caso de inativação da sua reforma, né? Certo. A sua promoção, no caso de reforma e o acidente de serviço, né? Correspondente ao decreto 5869 de 2005, pelo artigo 64 da Lei de Promoção de Praças, ele será promovido à graduação ou posto imediato, né? Lembrando lá que o oficial ele não possui esta situação específica de reformado ser promovido ao posto imediato, e sim somente o praça, né? Lembrando novamente lá a situação lá do seguro, que deve ter entrada ali junto à diretoria de pessoal da polícia, né? Certo. No caso lá de uma reforma por invalidez e permanente, em posterior à edição da própria resolução por parte da SEAP, ele terá direito também, se for o caso, dependendo da situação específica, de um benefício assistencial que é dado pela própria Paraná Previdência, que é o antigo, na realidade nós tínhamos anteriormente o artigo 92 da Lei 64 de 17, que ela dizia que 20% em cima do soldo e das gratificações incorporáveis, né, desde que tivesse atendimento médico constante, hospitalização constante, né, deveria compor o seu provento. Certo. E com a lei do subsídio, caiu esse artigo 92, né, pairando somente o artigo 90 e 91 da 64, 17, 73, que é o nosso Código de Vencimentos. O artigo 90 dizendo da integralidade quando é acidente de serviço ou incapacitado por qualquer tipo de trabalho, e o 91 de uma maneira proporcional. Então ele tem direito também a um benefício assistencial, em que ele vai requisitar esse benefício assistencial, hoje em torno de R$900 mais ou menos, do soldado ao coronel e todos os demais servidores públicos, né, que é avaliado pelo Paraná Previdência. Então, o Paraná Previdência, posteriormente em conjunto com a Junta Médica, verificará lá se ele tem direito a esse benefício assistencial. Lembrando também que esse benefício assistencial ele não pode ter nenhuma remuneração lá fora, né? Do contrário, ele acaba perdendo, né? A isenção previdenciária, que ele poderá também solicitar, desde que seja lá uma situação grave, né? Uma doença grave, um acidente de serviço, ele solicitará essa isenção previdenciária, que também é dada entrada junto ao próprio Paraná Previdência. Muito bem. Vamos para a quarta pergunta. Quando o policial militar ele atende a ocorrência e em virtude disso ele vem a falecer, sobra a família. Então a pergunta é: como a família do policial militar que atendeu a essa ocorrência fora de serviço está amparada? Ok. A pensionista e os seus dependentes, né, dará entrada na pensão. Essa pensão, que é pago hoje no valor de 100% do subsídio do posto ou da graduação, ele vai dar entrada lá no Paraná Previdência. Digamos que essa pessoa esteja lá no interior do estado. Ela pode dar entrada no núcleo de educação ou na própria P1 da unidade, que encaminhará esse documento ali, através de malote, ao Paraná Previdência. Junto a isso, nós temos também um seguro, que nós descontamos todos os meses, todos nós, no valor aproximado de 2,08, né, reais, né, no nosso contra-cheque, que hoje dá em torno de R$ 2.080 ali, que vai ser distribuído ali entre todas as demais pessoas. Esta pensão ela é dividida em partes iguais, tanto a viúva como aos filhos. Se tiver 2 filhos, mais a esposa ali, então ela é dividida em três partes ali. O seguro por morte, que vai dar entrada ali, que é da Lei 14.268 de 2003, com os documentos inerentes do Decreto 3494 de 2004, vai dar entrada também aonde? Pode dar entrada através da P1 da própria unidade, para que não tenha que deslocar até Curitiba. Esse documento ele vai vir para a diretoria de pessoal, na seção de direitos, em que avaliará os documentos, encaminhará
secretário de Segurança Pública, né, através do GRHS, em que, analisando, encaminhará posteriormente para nós ali com o deferimento ou o indeferimento, e com esse deferimento, como existe o envolvimento das situações de menores, como foi comentado anteriormente, terá que ter a composição do alvará judicial. Uma das coisas que deve ser dito também é que esta promoção, a graduação ou o posto imediato, no caso lá de uma situação lá da reforma por invalidez anteriormente, ela não é dada de uma maneira automática. Então terá que fazer o devido requerimento. Mesmo sendo reformado por invalidez, né, seja a família ou seja o próprio beneficiário, ele dará entrada também num requerimento apartado, solicitando lá sua promoção, a graduação posto imediato, junto à diretoria de pessoal e à comissão de promoção de praças. Avaliando a situação, ele será promovido e, posterior a isto, entrará com uma revisão de proventos no Paraná Previdência, para que eles novamente façam a reformulação da resolução naquela graduação posto imediato. Perfeito. E a nossa quinta e última pergunta: quais as obrigações que o Estado tem para com este policial? No caso do policial que atendeu uma ocorrência fora do horário de serviço. Aí ele tem uma doença, precisa de uma prótese, de uma assistência médica permanente, cuidado de enfermagem permanente, fisioterapia, dietas especiais. Eu queria saber se o Estado ele tem essa obrigação de atender esse policial em todas as suas necessidades enquanto perdurar a enfermidade. Sim, Tenente Mota. Veja só, o artigo 172 a 174 da Lei 1943 de 54, que é o nosso código, já dispõe lá sobre essa assistência. E os artigos 59 a 61 da Lei 6417 de 73, que é o nosso Código de Vencimentos, ele fala lá da situação do Estado ali, em que deverá arcar com as despesas ali de medicação, odontológica também, né? Os aparelhos ortopédicos que se houverem necessidade e tal, até a recomposição total desse militar, evidentemente, né? Nós temos vários casos, inclusive, que estão tendo essa gerência, né? O que vai fazer? Vai solicitar, através de um requerimento, a diretoria de finanças da Polícia Militar, com todos os documentos atinentes, ali a comprovação dessas despesas, né? Com as situações ali de acompanhamento, situações de medicamento, enfim, todas as situações da fisioterapia, anexará todos esses documentos e encaminhará à diretoria de finanças, em que baixará esse documento à junta médica da nossa corporação para avaliar se foi acidente do serviço ou não. Retornando esse documento da JOS para a diretoria de finanças, vai para a Secretaria de Segurança Pública solicitando lá o empenho desse montante ali. Nós temos militares ali que, infelizmente, né, todos os meses há necessidade de fazer um requerimento e encaminhar esses documentos inerentes às despesas e tal, para que possa o devido pagamento. Então, no caso, o militar não fica desassistido, todas as despesas que ele tiver particulares para a sua manutenção, para o seu conforto, enfim, para que a sua doença seja menos desconfortável para ele, tudo isso então é provido pelo Estado, bastando seguir esses passos que o senhor acabou de falar aqui. Com certeza. Muito bem, nós terminamos aqui então mais um quadro Os Seus Direitos da TV AMAI. Capitão Henrique, muito obrigado pelas suas respostas. Neste mês de outubro, o Batalhão de Operações Policiais Especiais estará completando 6 anos. Conheça um pouco mais da história do BOP.
No mês de outubro, o BOPE completa 6 anos de existência aqui no Paraná. O Batalhão de Operações Especiais é um grupo de elite da Polícia Militar do Paraná, com policiais altamente capacitados para atuar em situações específicas e no controle de distúrbios civis. Até o ano de 2010, o BOPE era denominado Companhia de Choque da Polícia Militar. A mudança só veio acrescentar no batalhão. Muita coisa mudou com essa transição, desde o aumento de efetivo, a especialização das subunidades. O batalhão foi dividido em 6 subunidades: a RONE, o Comando de Operações Especiais, a Companhia de Choque, o Esquadrão Antibomba, a Companhia de Operações com Cães e a equipe de negociação. Então isso foi bem definido e as atribuições de cada subunidade, cada companhia ficou bem evidente, bem consolidado. O BOPE é composto por subunidades que auxiliam nas operações. A RONE, por exemplo, ajuda no trabalho ostensivo por meio de patrulhamento tático para combater ações do crime organizado e de alto perigo. A Companhia de Operações com Cães é especializada em detecção de entorpecentes, buscas em matas e procura por explosivos. Outras companhias também fazem parte do BOPE, mas ainda assim o Batalhão de Operações Especiais busca manter a aproximação mais humana com a comunidade. O batalhão sempre esteve envolvido com a sociedade, até porque somos oriundos da sociedade, e essa aproximação a gente tem enfatizado mais e incentivado os policiais a terem mais esse contato em ações sociais, em envolvimento com crianças, envolvimento com pessoas carentes. Mas o batalhão, de uma forma até anônima, os policiais, por iniciativa própria, sempre fizeram, sempre visitaram as crianças, sempre estiveram em favelas, em locais de pobreza, ajudando as pessoas de forma voluntária. O mês de outubro será marcado por comemorações pelos 6 anos do BOPE. As atividades se iniciam já no começo do mês com a visita da Companhia de Operações com Cães, Esquadrão Antibombas e Choque ao Hospital Pequeno Príncipe, trazendo alegria à criançada. Preparamos um calendário para o mês de outubro, que é o mês de aniversário do batalhão. No dia 27 de outubro, nós comemoramos aí mais um aniversário. Então, nesse mês, nós buscamos algumas atividades primeiro para comemorar o nosso aniversário, e depois para que as pessoas, tanto da sociedade como o próprio público interno, conheçam mais o batalhão, conheçam mais as nossas missões, e as nossas famílias também tenham a oportunidade de participar desses eventos. Então nós teremos diversas atividades, desde a missa de ação de graças, no dia 27, que é do batalhão, né? Teremos um evento no Museu do Olho, teremos visitas a hospitais, teremos o Dia da Criança, teremos visitas a parques, onde será feita a apresentação de materiais. Confira a programação de aniversário do BOPE através das redes sociais da AMAI e também através do TV AMAI. O Colégio Adventista em São José dos Pinhais recebeu a visita do PROERD. A TV AMAI estava lá. O Programa Educacional de Resistência às Drogas, ou PROERD, como é mais conhecido, funciona no Paraná desde 1998. Neste projeto, os policiais militares desenvolvem um curso de prevenção às drogas e à violência nas salas de aula, principalmente com os alunos do ensino fundamental. O Colégio Adventista de São José dos Pinhais, em parceria com a PMPR, ensina seus alunos da 5ª série a dizerem não às drogas. O PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, ele funciona num encontro semanal. São 10 lições, onde o policial militar vem até a sala de aula e, juntamente com o livro do estudante, que é onde o aluno pode acompanhar as lições, nós aplicamos 10 lições para que ele venha tomar decisões seguras, responsáveis e respeitosas. Então é um programa aplicado nesses 10 encontros, que culmina então com a formatura do aluno, onde ele vai receber o diploma de certificação. No estado do Paraná, já formamos mais de 1.200.000 crianças desde o ano 2001. O PROERD é mais um dos programas de proteção desenvolvidos pela Polícia Militar para a valorização da vida. Através do programa, a PMPR busca a aproximação com as crianças, visando uma sociedade mais saudável e feliz. É uma forma também de aproximarmos a criança ao policial, para mostrar que a Polícia Militar ela está aí para servir e proteger o cidadão, e então para quebrar esses paradigmas, né, que muitas vezes é incluído na vida da criança de uma forma a assustá-la, para que ela venha fazer algo que os pais deveriam pedir para fazer com a autoridade de pai, e aí então acabam assustando as crianças, dizendo que se não fizer isso ou aquilo, o policial vai prender.
Os conteúdos ensinados no ProERD criam condições para que as crianças aprendam a lidar com a ansiedade, resistam às pressões dos colegas, tenham a autoestima elevada e ainda firmem noções de cidadania e convivência harmoniosa, enxergando os policiais militares como amigos. Eu acho importante por causa que a gente vai aprender a não usar as drogas. E a aula que eu mais gostei foi sobre as definições, que a gente pode definir se a gente pode usar ou não. Muitas pessoas já usam as drogas e se a gente ensinar para as outras pessoas que não têm essa aula e que não usam ainda as drogas, eles vão aprender e vão espalhar pelas outras pessoas que ainda não usam. Eles vão dizer as coisas que a gente já aprendeu aqui. Através do ProERD, os militares e a escola contribuem diretamente para a formação de uma sociedade melhor, com menos violência e consciente dos malefícios causados pelo abuso de drogas. Ainda ajudam a construir cidadãos mais justos, sadios e felizes, com valores éticos e morais. A convivência com os policiais, ela desmistifica a questão do policial. Geralmente a mãe diz, você se comporta porque senão o policial vai te pegar. E aqui os alunos veem esse outro lado, que os policiais são amigos, que eles estão aqui para ajudar e vem ensinando eles. Essa convivência é muito interessante para o desenvolvimento da criança, ainda mais nessa faixa etária que ele está, que é do 5º ano, onde ele acaba formando uma amizade com o policial e isso ele vai levando no decorrer da vida dele. O programa do ProERD ele é muito importante na questão da disciplina dos alunos. Ele nos ajuda a manter a disciplina, porque os alunos gostam de participar do programa e os alunos das séries anteriores, 3º, 4º ano, eles já esperam chegar no 5º ano para participar do ProERD. E depois que eles passam, eles acabam aproveitando o conhecimento que eles vão tendo sobre o uso de drogas e como ele deve se portar na sociedade. Desde pequeno esse conhecimento o aluno já tendo, quando ele for chegar, quem sabe, mais lá na frente que for oferecido alguma coisa para ele, ele já tem a consciência dos malefícios que isso traz para a vida dele. Sempre é uma situação nova, né? Ter um policial militar na sala de aula. E um policial de uma forma que ele não vê diariamente, porque ele vê geralmente o policial fazendo patrulhamento, fazendo rondas e tudo mais. E aqui o policial ele vai trabalhar com o aluno de uma forma bem prática, bem dinâmica. Nós temos dinâmicas para trabalhar com os alunos, então a receptividade é muito boa. Eu vejo que eles esperam ansiosos a chegada da terça-feira, o horário da aula deles, porque realmente é algo dignificante, tanto para eles quanto para nós, policiais militares. Muito obrigado a você, telespectador, que tem acompanhado a sua TV AMAI. A AMAI está completando 25 anos também neste mês de outubro. A AMAI é a entidade que luta por você.